Fale, meu amigo Luiz, tudo E bem? aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo Consegue me bem? ver bem, me ouvir bem? Tá tudo ótimo. Só dando um ajuste aqui, pronto. Ah, E daqui aí, tudo certo o que também, é que tudo você manda, certo. amigo? Tudo certo? Caminhando, lutando, se adaptando. Acho que são as palavras da ordem, né? É Da ordem verdade. do dia. Já ajustando tudo aqui. É. Amigo Luiz, seja muito bem-vindo a esse espaço aqui virtual da Mendes Advocacia. O Luiz Antônio aí para todo mundo que está nos assistindo, além de um grande parceiro, um profissional por quem tenho profunda admiração, é um grande amigo, uma pessoa que tem uma identificação muito grande, um aspecto pessoal, profissional. A gente está sempre conversando, trocando ideias. E num espaço como este aqui que a gente criou, nesse projeto da Mendes Advocacia, que é o Conectando Ideias, a gente muito nos honra a oportunidade de bater esse papo contigo, Luiz, da gente poder trocar uma ideia sobre um assunto que a gente discute muito fora desse ambiente aqui ao vivo, vamos dizer assim, e agora podendo levar também essa discussão para todo mundo aqui que nos assiste, justamente falar dos novos desafios para a advocacia empresarial, coisa que a gente discute quase que semanalmente, por ligação, por encontros presenciais. Então, para nós, muito nos honra, Luiz, ter a tua presença aqui, uma pessoa, como já disse, porque tenho profunda admiração, um grande advogado, sócio do MBO, doutor em Direito. Muito feliz com a tua presença, amigo. Então, eu queria passar a bola para tu fazeres as tuas considerações iniciais, antes da gente partir estritamente para o tema, abrindo também um espaço para o teu alô aí para quem nos assiste e também que tu coloques para nós como é que, na perspectiva individual, tu estás reagindo e estás lidando com toda essa complexidade que esse momento desafiador nos traz. Seja muito bem-vindo ao Conectando Ideias, Luiz. Meu amigo Luca, antes de mais nada, eu queria agradecer publicamente, registrar também publicamente a minha grande admiração por você, amizade, assim, algo que vai muito além do profissional. Sou um cara que eu admiro muito, um grande amigo, e eu estendo isso a todos da Mendes Advocacia, são grandes amigos profissionais que eu admiro demais, que eu me identifico com o trabalho. A gente tem esse alinhamento, a gente já tem uma parceria de algum tempo, confiança no trabalho. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, poder trocar essa ideia, de bater esse papo sobre um assunto muito importante, algo que a gente já troca figurinhas constantemente, a gente com constância está lá, troca uma ideia, vê como é que vocês estão, a gente fala a mesma coisa, enfim, para sentir e ir se adaptando, porque a gente tem um perfil, uma ideia, algumas ideias, projeções que são bastante parecidas. Então é uma ideia, assim, ideias que nós trocamos sempre e que vale a pena. É uma conversa que nós temos com alguma frequência, que eu acho que vale muito a pena a gente estar sempre revisitando, porque as coisas, em especial nesse momento, né, estão girando, estão caminhando com muita velocidade. Então a gente está com adaptações também com a mesma constância. Então, assim, amigo, para além desse, assim, esse preâmbulo que era indispensável, que era para fazer esse registro, agradecimento para vocês, mas indo para a tua pergunta, vou te falar, algo acho que eu já comentei contigo, que acho que eu comentei contigo, acho que para todo mundo que me perguntou, eu tenho sustentado a mesma coisa. Meu primeiro impacto quando teve suspensão de trabalho, quando teve mudança de rotina, olha, você vai ter que ficar na sua casa, foi duro, porque eu sou um cara muito ativo, eu tô o tempo todo na rua, eu não suporto ficar parado, eu tenho que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro, eu tenho que ocupar meu tempo. Então, o dia tem 24 horas, eu tenho que ocupar as 24 de alguma forma, e o mínimo que eu puder eu dormir, o mínimo que eu posso dormir. Então, eu tenho que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Então, assim, foi um impacto muito grande. Eu achei que a coisa ia ser muito difícil, de fato foi, mas eu meio que, já que tem que ser assim, eu tentei me adaptar mais rápido que deu, meio que sacudir poeira e levar. É claro que foi difícil, isso eu estou falando de uma perspectiva, sobretudo profissional, inicialmente, mas se eu pensar no pessoal, foi complicado, muita tensão, eu fiquei quase 3 meses sem ver minha família pessoalmente, com receio.
Então, fiquei muito tempo, ainda estou receoso, porque a minha preocupação é sobretudo com eles, nunca tive preocupação comigo, mas isso é uma visão muito individual, mas muita preocupação com a minha família. E assim, acho que como quase todo mundo, eu tive lá momentos mais difíceis, sofri golpes duros, mas a gente tem que ir seguindo, sacudir poeira e caminhar, caminhar. Então, e com uma boa perspectiva para agora. Vamos ver se torcendo para que a coisa se resolva, se não totalmente, mas que a gente já consiga entrar num cenário de mais previsão, um pouquinho mais de segurança. Poxa, Luiz, muito legal, muito bacana o teu depoimento, cheio de verdade. A verdade, eu sempre brinco que a pessoa que passar por aqui, disser que nesses 3, 4 meses aí não passou por dificuldade, não teve desafio, não teve questionamentos pessoais, a gente desconfia. Ou então é de algum outro planeta que a gente ainda não conhece, porque fácil não foi. Ainda mais para nós e para quem milita aí na advocacia empresarial, que tem esse dia que muitas vezes dura mais do que 24 horas. E aí, amigo, eu quero entrar então propriamente aí no nosso tema, falar desses novos desafios aí da advocacia empresarial. Sei que, além da tua atuação destacada e pela qual tenho profunda admiração e trabalhos em parceria no direito ambiental, tens também, né, junto com o Silvio, na condução do MBO, que fazem com brilhantismo, essas habilidades e necessidade de gerenciar o escritório, de fazer a gestão do escritório, de fazer essa leitura de contexto e a adaptação do escritório ao contexto em que nós estamos inseridos, a esse contexto que a advocacia empresarial está inserida. Então, aqui, uma primeira pergunta mais aberta impossível, eu queria te ouvir. Quais são os principais desafios que você enxerga nessa advocacia empresarial, amigo? Lucas, se a gente pensar como um todo, eu falo aqui no escritório sempre, mas falo também inclusive em sala de aula. Então, desde alunos que estão mais no início do curso, o pessoal que está mais para o fim, ou então o cara que está começando a advogar, o cara que está estagiando, pronto para começar a rodar, ansioso para começar. Então, uma coisa que eu sempre bato, e isso aí eu falo talvez com a minha perspectiva de quem saiu da faculdade, abriu um escritório, meteu a cara, passou por muito desafio, tomou muita porrada. Então eu digo o seguinte: quando para quem quer trabalhar com advocacia empresarial, você vai batalhar num primeiro momento com os desafios de inserção de mercado, que já é uma grande complexidade. Tem muito advogado no mercado, tem muita gente trabalhando, tem gente boa, tem gente que se enrola, tem gente que não vai seguir aquilo muito tempo, mas enfim, mas tem muita gente trabalhando, tem muita gente boa. É um mercado super disputado. A advocacia empresarial é super competitiva, tem gente que faz um trabalho super de qualidade. Então, o primeiro desafio que tem já é de você se inserir. Quando você está começando, isso é super difícil, mas a gente pensa que depois de tem gente que pensa, depois de um tempo, a coisa fica super simples. Não é, os desafios só fazem se renovar. Então, quando você começa, é difícil você se inserir. Depois que você já tem um tempo, é difícil você se estabilizar, porque você começa a disputar, você começa a entrar num mercado, num cenário mais difícil, você está o tempo todo numa selva. Então, é um mercado altamente competitivo e com muita gente disputando. Então, é um mercado extremamente desafiador. Fora ser, claro, uma atividade muito particular. A gente faz prestação de serviço muito pessoalizado. A pessoa quer escutar sua opinião, ela quer poder conversar contigo, quer ter contato contigo na hora que o problema chega, ela não tem horário. Isso é próprio da nossa atividade. Então, são desafios aí, diria, operacionais gerais, do próprio de um mercado extremamente competitivo que você tem que se adaptar e para mostrar que o seu serviço é diferenciado e comprovar que o seu serviço é diferenciado. Isso aí pensando, acho que genericamente. Se a Sim. gente pensar para esse momento, não sei nem se seria já o ponto de eu abordar Fica isso, à mas vontade, amigo. Bem se informal, for, pode ficar à vontade. mas eu acho que esse momento mostra como uma coisa gira com muita velocidade. Então, a gente já falava há algum tempo mesmo, já se falava de virtualização, digitalização, de presença em mídia digital, em presença em contato digital, de você ter um canal diferente, de talvez agilizar, dinamizar, flexibilizar o trabalho. A gente pegou isso no tranco.
Então foi o primeiro passo. Então, olha, eu já não tenho mais como ter ir todo dia para o meu escritório, eu vou ter que conversar com a equipe, vou ter que conversar com meus clientes num, no Zoom, no Meet, no WhatsApp, a coisa telefone o tempo todo. Então, impactos novos. Forçou uma digitalização, uma virtualização da coisa muito grande. A gente ainda está sofrendo aí com esse choque. Eu acho que é o nosso desafio atual, é se adaptar a esse momento. Vai ter gente que vai ter mais dificuldade com isso, outros vão ter menos, todos vamos ter. Porque é uma mudança de perspectiva daquilo que a gente estava acostumado a fazer. Então é choque, é um momento de adaptação. Então a fase agora, acho que não só agora, mas dos 3 meses para trás para agora e também daqui para frente, é se adaptar às mudanças rápidas que a gente teve. Primeiro, de não ter espaço, de não ter mais o espaço de trabalho, de você ter dia a dia de escritório. Você tem que transformar o seu dia a dia de escritório na sua casa, num trabalho de home office da melhor forma que você puder. A gente passou por isso com muita dor nesses 3 meses, agora está aos poucos voltando, então a gente estão vendo que eu tô no escritório, eu já estou vindo aqui desde semana passada, mas não está vindo todo mundo, é absolutamente facultativo, então é mais para quem precisa vir aqui trabalhar, para um ambiente de trabalho, pelo silêncio, para questão de concentração, principalmente para documento, para estrutura, mas a gente também está se adaptando com isso, porque as coisas não vão voltar ao normal agora, nem daqui a, sei lá, 2 semanas, 30 dias, isso é para uma construção, então é uma questão, sobretudo, de adaptabilidade. Muito, muito legal, Luiz. Eu acho que sem dúvida tocaste em pontos aí muito importantes que a gente conversa sempre, que são desafios da advocacia empresarial, da advocacia como um todo. Eu até brincava com a Suzane, que advoga conosco no escritório, também no time de gestão, nos ajuda nessas investidas desses projetos institucionais como Conectando Ideias, que no título da tua fala eu colocaria os novos barra antigos desafios. Porque como colocastes aí, algumas coisas elas já vêm de muito tempo. Então, não é de hoje que a gente discute a tecnologia e como se adaptar à tecnologia, adaptá-la nas nossas atividades, fim e atividade e meio, dessa necessidade de falar em posicionamento no mercado, de inserção no mercado. Todas me parecem coisas que a gente já discutia há muito tempo. Alguns, sim, são problemas novos e muitos, como colocaste, a questão de no tranco se aceleram com a pandemia, fazem com que a gente precise acelerar esse processo de transformação e de adaptação. Então, acho que isso é muito, muito pertinente. E isso até me gera certa até felicidade, amigo Luiz, em meio a tantos problemas, em meio a uma crise, de ver os escritórios de advocacia, os advogados, as bancas jurídicas, discutindo cada vez mais gestão, elementos gerenciais, elementos tão importantes nas bancas jurídicas, que por muito tempo acho que foram deixados mais de escanteio do que deveriam. E aí eu quero te ouvir sobre isso, já te endereçando mais uma pergunta, que é pensando agora um pouco em termos de solução. Obviamente, os ensaios aí que queiras fazer, algum ou dois ensaios, de que conselhos, que proposições podes dar para os advogados, para as bancas jurídicas, para responder a esses desafios que destacaste, de inserção no mercado, de flexibilidade, adaptação, um mundo cada vez mais conectado, marcado pela velocidade da informação, essa disponibilidade 25 horas que o advogado muitas vezes precisa ter para atuar. Enfim, te deixar à vontade aí também agora, amigo. Luca, soluções a gente tem que buscar com constância, mas eu penso o seguinte: se você está se inserindo no mercado, você tem que construir uma imagem, você tem que construir aquilo que você quer transparecer. O profissional é o próprio produto, então ele tem que fortalecer aquilo que ele transmite, mostrar seriedade no trabalho dele e, vá lá, tem que ter uma coisa que falta às vezes: paciência e resiliência. Eu posso dizer que paciência eu não tenho muito, porque eu sou acelerado. Mas resiliência eu sou, porque eu sou acelerado, mas eu sou teimoso. Então, é muito importante você ter essas duas coisas, porque isso é o que eu bato sempre. A pessoa acha que pessoal, vocês vão sair da faculdade, vocês vão pegar a carteira da OAB de vocês, a gente vai ter aquela foto bacana lá com a carteirinha na mão, mas o mercado vai absorver isso aos poucos. Então, você vai se inserindo progressivamente. É aquela velha máxima, mas quantas vezes a gente já não escutou? Olha, você tem que pegar um cliente, trabalhar ele com
o mais importante e você vai agregando outros clientes mais importantes e vai somando. Você não vai esquecendo os anteriores, porque o seu cliente é o seu principal, é o marketing mais forte que nós temos. Então, fazer um bom trabalho é o que vai trazer reflexos para frente. Então, em termos de solução, eu diria que talvez isso não tenha mudado. A gente continua tendo que mostrar um serviço de qualidade, que isso garante uma base sólida para a gente construir uma expansão, um crescimento para a gente se desenvolver. Quem não constrói essa base acaba se fragilizando depois e tem dificuldade, mas de uma hora vai ter que se adaptar com isso. O que talvez seja novo, claro, muito mais por causa de pandemia, mas isso já é uma discussão de alguns anos que já se deveria estar tendo e agora foi muito intensificado e, inclusive, nessa discussão, você é um dos grandes protagonistas desse debate, é de você valorizar o aspecto gerencial da coisa. Então, eu sou absolutamente tranquilo de entender que a advocacia, principalmente quem trabalha com advocacia empresarial, que está aproximado de negócio, é um negócio, é um empreendimento. Você tem que ter uma cabeça empresarial para a coisa. É lógico, é uma empreitada, uma atividade, um empreendimento diferente, com perfil diferente. Você tem desafios diferentes, não é como uma empresa varejista ou uma indústria que vende um produto. Não, você vende um serviço que tem perspectivas individuais, mas é um negócio e tem que ser encarado dessa forma. Então, essa necessidade de profissionalização, de adaptação do negócio, de você entender aquela sua atividade como sendo uma ferramenta, uma prestação de serviço, como acompanhando o negócio do seu cliente, isso daí já era para ter sido colocado, porque é isso que permite que a sua equipe cresça, que a filosofia da empresa, do escritório, se consolide, que ela seja espalhada por todo mundo que trabalha com você. E isso vai permitindo que você agregue e continue prestando um serviço de qualidade, ainda que as coisas ganhem e aumentem de volume. Então, gestão é base. Você montar um bom sistema de gestão, estruturar bem o escritório, pensar, entendê-lo como empresa, agregar habilidade para o técnico, que é básico. Se você não tiver técnico, é melhor não advogar, porque tem que ter técnico, isso é a base da advocacia. Pré-requisito, né, Luiz? Pré-requisito, a gente nem deveria ter que discutir isso. É lógico que o advogado tem que ser tecnicamente competente, mas hoje em dia ele tem que ter alguma habilidade comercial, tem que ter alguma noção gerencial e tem que ter habilidade de comunicacional também, porque você vai se relacionar com 1 milhão de pessoas diferentes, porque isso é próprio da atividade. Então você tem que agregar isso. É isso que eu queria explorar justamente contigo agora, Luiz, para te ouvir um pouco mais. É muito bacana e muito rica a tua fala, de deixar bem marcado aqui que o conhecimento técnico ele é pré-requisito para que a gente esteja ali competitivo dentro do jogo, vamos falar assim. Mas nesse jogo, abre aspas, muitas aspas, em que temos as bancas jurídicas, os advogados, existem vários outros elementos que compõem, como esses elementos gerenciais que a gente discutiu, e que exigem do advogado, ao meu ver, e quero te ouvir sobre isso, outras competências e habilidades, como colocaste, para além desse conteúdo técnico, muito importante, e como falei, se não for por ele, nem ali competitivo o advogado ou a banca jurídica vai estar. Eu queria te ouvir agora uma fala de alguém que já está no mercado há algum tempo, que conseguiu essa inserção no mercado, que tem um escritório já aí bem consolidado, uma referência na área que atua. Eu queria que colocasses um pouco para nós, um pouco de que competências são essas que o advogado precisa ter, talvez mais daquelas que não estão ali nos bancos da faculdade, que tu queiras destacar para essa advocacia, para enfrentar esses desafios da advocacia empresarial. Já falaste de um deles aí, essa questão de comunicação. Quiseres explorar um pouco mais isso ou colocar outros? Eu queria muito te ouvir sobre isso, amigo. Lucas, eu acho que uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, você, para ser advogado, isso aí, estou falando como advogado, mas talvez um raciocínio similar poderia ser aplicado para um outro profissional liberal, mas vamos pensar aqui na nossa profissão. Dentro do que eu tentei, do que eu projeto até para mim, mas que eu considero que eu acho que é importante para todos fazerem. Isso aqui é algo que eu penso vale não só para alguém que está à frente do escritório, que está organizando no papel gerencial mais direto, mas isso é uma amplitude geral de habilidades que acho que todos os profissionais têm que agregar em alguma medida. Então, como eu falei ainda agora, eu acho que o aspecto técnico ele é pré-requisito
que não deveria nem ser discutido. É lógico que você tecnicamente tem que ser competente. Então, você tem que buscar se especializar, entender muito, conhecer e não e pegar esse conhecimento e não ser um conhecimento exclusivamente de livro. Dizer, esse cara é muito bom academicamente. Para advocacia, você tem que transpor aquela academia, aquela teoria para dispor soluções práticas. Então, esse técnico eu agrego tanto o sujeito conhecer muito, tá? Buscar uma especialização, fazer mestrado, doutorado, buscar o máximo possível para agregar conhecimento, mas é entender essa construção de conhecimento para propor soluções práticas. Senão você está, assim, não é um conhecimento que vai servir tanto para a prática. São habilidades, são utilizações diferentes. Não é que não sirva, mas você tem que adaptar aquilo que você está estudando para não ficar totalmente desconectado do que é o dia a dia da coisa. Então, esse seria um primeiro ponto que eu acho que é indispensável. Tecnicamente, você tem que trabalhar. Também já não acredito no cara que diz, não, técnico não importa. Se eu for um bom vendedor, eu me viro. É fumaça Aí que o vende, pós-venda porque não existe, né? pós-venda não existe. Você capta, cobra caro, faturou, achou o máximo, trocou de carro, Ainda mais numa cidade como a nossa, num não contexto tem. O como o cara nosso. vai, faz uma imagem, pirotecnia, mas no final das contas não se sustenta. É fumaça. Depois que for ver alguém que vai avaliar o seu trabalho, isso é com constância, porque nós estamos o tempo todo constantemente avaliados, aquilo não se sustenta porque o resultado talvez não venha. Não é que o sujeito vai ganhar tudo, mas é conseguir o melhor resultado possível dentro do cenário que é apresentado. Então, técnica é base. Mas eu acho que a gente tem que agregar e pensar nisso. Isso vale muito para o escritório, é de você ter, aliado a essa técnica, alguma noção comercial, alguma noção gerencial e alguma noção comunicacional. Poderia chamar de noção política, mas acho que é noção comunicacional sobretudo. Mas isso significa que o cara tem que ser um vendedor nato? Não. Ninguém vai. Se existe um sujeito que pegasse esses 4 fatores e fosse o melhor em tudo, esse sujeito seria um cara perfeito, mas não existe. Então, o que a gente tem que tentar é trabalhar essas ferramentas, entender essas habilidades e tentar agregar, aprimorar dentro daquilo da limitação, vai de perfil de cada um. Tem gente que tem um perfil de trabalho mais sozinho, gosta de sentar, escrever, coordenar a máquina de trabalho. Tem cara que é agregador, é rainmaker, o cara que é gerador de negócio. Então, isso varia muito. Então, mas é entender que todo mundo tem que ter uma noção que seja, que é para entender como é que a coisa está girando. Então, olha, surgiu alguém para mim, como é que eu vou ter um cliente? Eu tenho que entender como é que funciona. Não é ser um vendedor nato, mas é entender como é que funciona uma relação negocial. Ou, eu não quero ser um gestor, eu não quero ter que me preocupar com o pagamento de imposto, eu não quero saber qual é a data do vencimento do IPTU, se é melhor pagar cota tal. Eu não quero saber. O cara não precisa ser nesses meandros. Mas entender gerência, às vezes, para gestão de processo. Pode ser para gestão de uma equipe, pode ser para os seus processos. Aí você começa, você pega lá 1, 2, 3, 20, 50 processos. Quando você vê, seu escritório tem 3.000, 5.000, 10.000 processos para administrar. E aí? Você tem que administrar o que era a sua carteira, aqueles processos estão com você, os prazos. Então, isso tudo é habilidade gerencial. Quanto mais bem organizado, quanto mais bem gerido, a coisa flui melhor. Então, é outra habilidade. E a última das 4, que eu acho que eu botaria assim como 4 eixos, é a habilidade de comunicação. Aí também pode ser, não necessariamente precisa ser o sujeito mais eloquente do mundo, o sujeito que falante, que entra num ambiente e domina, porque ele fala com todo mundo ao mesmo tempo. Mas não, é uma comunicação, nem que seja uma comunicação objetivada, dizer, olha, eu vou ter que me relacionar com as pessoas, eu não posso ser um cara fechado, porque quando eu for pegar um processo mais complicado, eu vou ter lá que despachar, ou então eu vou ter que pedir ajuda, eu vou ter que me ajustar, fazer um acordo, eu vou ter que negociar, eu tenho que ter um bom relacionamento com as pessoas, com os outros advogados, com a minha equipe, com o mercado, com os outros operadores no sistema de direito. Então, você precisa disso. Então, você ter essa comunicação, esse bom acesso, um bom relacionamento, ser uma pessoa aberta, ainda que não seja a mais comunicativa do mundo, mas uma pessoa que é bem recebida, porque trata as outras pessoas com gentileza, do jeito que deve ser tratado, isso também é essencial. Acho que tem que ter alguma coisa disso, tem que ser trabalhado. Luiz, muito legal. E como grande professor, a tua didática sempre precisa dessa divisão nesses eixos temáticos que ficou muito bacana da Marca compreensão. registrada. A gente não tinha ainda conversado. Eu gostei dessa divisão nesses eixos temáticos aí,
porque eu acho que eles são, enfim, bem marcantes para que a gente possa refletir nessas várias direções dessas competências e habilidades no exercício da nossa profissão, para além desse conhecimento técnico. E aí, citaste as habilidades gerenciais, Luiz. Eu queria agora abrir esse pequeno recorte nesse nosso papo para tentar explorá-las um pouco mais, principalmente para um público que sempre nos escuta, dos jovens advogados, dos advogados ali que estão pensando em abrir um escritório. Acho que essa tua reflexão de que ninguém vai ser perfeito em tudo abre até uma reflexão interessante sobre a diversidade, de você ter na sua banca pessoas com essas habilidades e competências diferentes para se complementarem, o que é muito legal. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, falando da tua trajetória, do teu recorte, da tua visão, e olhando para as bancas jurídicas, principalmente as que estão iniciando, de qual é o tamanho da ênfase ou da importância da gestão para que a banca se desenvolva. E aí eu te pergunto até porque às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, de conhecimento técnico muito grande, elevadíssimo, mas que às vezes vão tentar transformar aquilo num negócio, como chamaste. Eu nem entro naquela discussão se escritório de advocacia é empresa, não é. Mas é uma organização. E como organização, tem toda a complexidade de finanças, organização de fluxo de processos, mercado, pessoas, enfim. Então, qual é o tamanho da ênfase para esses elementos gerenciais para que a banca, para que o escritório prospere? Eu queria ouvir o teu depoimento e a tua opinião sobre isso. É muito grande. Tem que dar uma ênfase muito grande. Isso é até uma mudança de perfil de mercado, que já em outros lugares, talvez um eixo, Rio, São Paulo, Minas, isso já seja muito, assim, coisa mais batida do mundo, que já existe há muitos anos. Para nós já é um pouco mais recente, deve ter, sei lá, pode até parecer, mas sei lá, 10, 15 anos no máximo, que a gente foi consolidando essa ideia ideia organizacional. Vamos fugir dessa ideia de empresa, mas a ideia organizacional do escritório. Então, isso é uma identificação de perfil. Você precisa ter uma gestão muito sólida. Você vê aquilo como importante. Se você não vê, ou então vê aquilo se arrastando, eu não gosto de ter que trabalhar com isso. Eu não gosto de ter esse problema. Eu quero só chegar aqui e fazer a minha mágica, que é digitar a petição e tocar o barco. Isso daí é identificação de perfil. Talvez não seja. Se a pessoa precisa ter essa vontade, esse gosto pela gestão. Então, isso eu posso falar pessoalmente que é algo que eu não precisei me convencer. Eu sempre quis ser gestor. Eu sempre quis administrar. Então, a mesma paixão que eu tenho por ser advogado, eu tenho paixão por ser gestor. Então, eu gosto disso. Então, não te incomoda dia de fazer, dias que tem questão de pagamento, analisar nota, ver cancelamento, contra de conta. Eu adoro isso. Então, isso é muito importante, mas só que isso é muito importante. Talvez para mim seja uma coisa mais natural porque eu gosto, mas mesmo para quem não gosta tanto e quer seguir, está começando na advocacia, está montando seu escritório, está lá batalhando, vai ter que se adaptar com isso, porque precisa agregar, isso precisa ser muito afinado. E é claro, desde a parte administrativa mais básica, que assim, é você pagar suas contas em dia, administrar custo, receita, mas até de planejamento estratégico, de você pensar onde é que eu vou atuar, em quem é que eu vou atingir, se é o meu momento de ir em determinado campo ou se não é, porque tem um momento, não dá para o cara achar que ele vai chegar brigando lá, não dá, você vai progressivamente se ajustando, dizendo qual é o meu momento agora, e aí adaptando, isso também é gestão. Então esse pensamento também tem que estar. Não é só gerir quanto entra e quanto sai, quantas pessoas tem, quantas não tem, quanto paga, quanto não paga, qual é a conta, se é do lugar tal, no lugar tal, quantas cadeiras. Isso é o básico. O mais importante do aspecto gerencial, e isso que deve ser dado uma ênfase muito forte, é essa parte estratégica de pensar como negócio. Então, isso é indispensável hoje em dia. Muito legal, amigo. Fazer também um parênteses para agradecer todo mundo que está nos assistindo. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário aí para o Luiz para fazer, serão muito bem-vindas. Teve uma pessoa aqui que falou que está com saudade das tuas aulas, Luiz. Imagino que na graduação. Muito bacana, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse papo, se conectando ideias com o amigo Luiz Antônio. Olha, o João Paulo também aí mandando um Grande abraço. Um amigo, um abraço abraço aí para o João Paulo. para o meu sócio e irmão João Paulo.
Amigo, eu queria explorar, então, a gente falaste de comunicação, né? Um dos outros eixos na tua divisão que eu até anotei, vou começar a usar com toda a licença, essa divisão que de fato gostei. Falaste de comunicação. E eu queria, então, agora fazer um recorte para a gente explorar um pouquinho, olhando para a imagem, tanto do advogado, quanto a imagem das bancas jurídicas. Qual é a importância e qual é a tua visão sobre as estratégias de comunicação dos advogados e das bancas jurídicas para esse posicionamento no mercado, para essa inserção no mercado, olhando para um escritório ainda em desenvolvimento, mas também para algo que às vezes é até mais difícil, de manutenção ali de uma imagem sólida dentro do mercado e sustentável, como bem colocaste. Queria te ouvir sobre isso. Outro ponto muito importante, isso daí começa na faculdade. Então, também bato isso em aula. Você um fato que aconteceu comigo quando eu estava na aula, na minha sala. Eu estava tendo aula com meu pai, e aí estava de noite, e aí entrou um aluno, isso era segundo semestre, olha só, no início do curso, totalmente perdoado. Ele fez brincando, mas entrou uma pessoa na sala, vestido, parecia que estava indo para a praia. Aí, é claro, o papai parou a aula e falou, opa, tá indo para a praia, tá um pouco tarde para ir para a praia, mas não tem problema. Então, isso vem desde o início, pode parecer uma bobagem, isso pode ser um pouco meio, uma coisa, talvez para nós, pensando aqui, até meio superficial, dizer, é a construção da imagem da pessoa. Não, o que importa é o que eu sou, o trabalho que eu faço. Na verdade, você precisa construir e transparecer aquilo que a imagem do serviço que você quer prestar e para se mostrar que aquilo que você presta se adequa às expectativas do cliente que você tem. Então, se você é um cara que transparece a organização, no olhar, do cara olhar para esse cara é organizado, então ele é todo acertadinho, ele já imagina que aquele trabalho que vai ser prestado, ele tem esse mesmo nível de organização, porque a gente transparece aquilo que nós somos, nós projetamos aquilo para o trabalho. Então isso vem desde o básico da construção que você vem da faculdade, de ser um cara estudioso, participativo nas aulas, que faz boas intervenções, sabe, que você vê que é um cara engajado, que participa de liga, mas que estagia, está trabalhando, está batalhando. Chego na sala, vejo o cara que está chegando, assim, aluno, está chegando de noite, terno e gravata, eu já sei que o cara está batalhando, a pessoa está batalhando, então é um cara que está ralando, isso transparece, parece uma bobagem, mas é super importante, então já vem uma construção lá de trás. E isso vem, lógico, para o escritório, quando você começa a trabalhar, quando você começa a advogar, você entra numa selva com 1 milhão de pessoas que fazem a mesma coisa que você em termos objetivos. Então, faz ambiental, bota todo mundo num bolo. Tributário, todo mundo num bolo. Empresarial, vai todo mundo aqui. Você pega uma lista. A partir disso, você tem que transparecer na imagem o que o teu subjetivo é diferente do que consegue ler. É advogado ambiental. Isso é muito fácil você botar. Bota o nome, escreve advogado ambiental embaixo, já é advogado ambiental em termos objetivos. A imagem é que vai fortalecer e transparecer, tirar você daquele bolo e mostrar que você tem um cara que faz um trabalho diferenciado. Isso começar a projetar. E isso, claro, não pode ser só fumaça. Você tem que consolidar essa imagem no seu serviço. Mas a gestão de imagem, de transparecer seriedade, um alinhamento, de engajamento, de alguém que está o tempo todo nas discussões, que está atualizado, que se preocupa com o seu negócio, que se preocupa com o negócio dos seus clientes, isso é essencial também. Então você tem que pensar o tempo todo na projeção da sua imagem como profissional, da pessoa que você está projetando. É lógico que isso não é para bitolar a pessoa, deixar meio alienado e dizer, não, aquele cara que meio se perde no personagem. Sim, não pode ser um sim. personagem, você tem que ter um cuidado com aquilo que você faz para projetar uma imagem de seriedade, de profissionalismo. Mas não é se perder, que a gente vê isso até com bastante frequência, o jeito parece que é um ator, ele não é um Sim. profissional, não é um Isso advogado, ele é também um ator. transparece, né, Luiz? Isso também transparece. Isso também transparece. Isso também transparece. Muito bacana, amigo. E legal que a gente consegue associar essa reflexão em torno da imagem do advogado e das bancas jurídicas, claro que numa necessária conexão, e é o nosso recorte aqui da advocacia empresarial. Isso vai depender, obviamente, do posicionamento, dos setores da economia, do plano de negócio, do plano estratégico da banca, do advogado,
de qual é o mercado que ele está querendo atuar. E aí, a depender do mercado, vai ter aí também essa flexibilização, essa adaptação também da imagem que ele vai querer transparecer. Isso também faz parte do processo. Temos uma Verdade. pergunta aqui da minha querida amiga Viviane Formigosa, amiga desde a escola, passou pela faculdade também no Cesupa, éramos da mesma sala por bastante tempo. Uma grande amiga mesmo, porque tenho muita admiração, que me honra como amigo também de ver a trajetória profissional que ela está seguindo e também que tem que honrar aqui todos nós paraenses que estão aí dando saltos muito grandes Brasil afora. Então eu queria destinar a pergunta dela a ti, Luiz, pergunta muito legal que é: qual a relevância do advogado para a perenidade do negócio? Bela pergunta da. Eu vou tentar falar Viviane, mas na verdade é a Vivi. Então, Vivi, eu a consegui Vivi, falar a Vivi é Viviane. uma grande amiga também. Eu estou muito feliz que ela esteja aqui. Eu também, Fiquei eu até também. constrangido agora, fiquei bem impactado. Mas também uma grande amiga, uma profissional que eu admiro muito, uma pessoa que tá bombando, tá honrando a nossa terra lá em São Paulo. É Pense numa verdade. pessoa que tá arrebentando, sabe tudo de administrativo. Mas, vamos lá, Vivi, botou nessa saia justa, mas vamos pensar o seguinte: qual é o papel do advogado nessa perenidade do negócio? Isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer e a gente tem que entender essa resposta, porque é isso que a gente tem que mostrar para o cliente. O cliente tem que entender que uma assessoria jurídica, uma compreensão, não é nenhuma assessoria jurídica, mas a compreensão jurídica do fenômeno que ele está trabalhando, da empresa dele, da importância da gestão jurídica, da gestão dos riscos jurídicos relacionados ao negócio, é essencial para desenvolvimento. Então, é pro sujeito que vai fazer uma aquisição, para fazer uma incorporação, vai fazer uma incorporação imobiliária, ele tem que avaliar o negócio. Ele quer expandir a empresa, ele quer se fundir, ele quer fazer um acordo societário, ele quer contratar mais pessoas, ele quer abrir uma filial. Todas as decisões do negócio elas devem estar relacionadas com os riscos jurídicos. Tem que ser essencial. Então, a gente precisa entender o nosso papel como advogado, tá? De alguém que presta serviço numa segmentação específica que é no direito, presta serviço jurídico e, claro, cada vez mais, cada um na sua área, mas você presta serviço jurídico tributário, empresarial, trabalhista, ambiental, agrário, minerário, o que for, e aí, apresentar isso como uma solução para o cliente. Então, é essencial que ele tenha essa noção jurídica e entender isso é também indispensável que você possa desenvolver sua relação com o cliente. Para que ele entenda, ele precisa ver por que o advogado é importante. Porque senão, não, eu vou conduzindo o meu negócio aqui, porque senão o advogado é custo. Enquanto o advogado não consegue transparecer para o cliente que aquilo que ele presta, o serviço que ele desenvolve, ele é necessário para uma segurança maior da operação ou até para encontrar uma oportunidade que ele não estava enxergando, isso daí é prejuízo, isso não gera trabalho para a gente e o advogado continua a ser visto como custo, como só uma despesa a mais que entra junto com todas as outras das empresas. Ele tem que ser visto como eu estou investindo aqui pela segurança do meu negócio ou quem sabe até para buscar uma oportunidade para ganhar mais dinheiro. Para quem trabalha com direito empresarial, é fazer o empresário lucrar com o negócio dele funcionar. Muito bacana, muito legal a pergunta da Vivi, extremamente inteligente aí e que provocadora. E gostei muito, Luiz, das conexões que fizeste a partir da pergunta. E até tentando pegar esse gancho da pergunta da Viviane, eu quero explorar justamente esse tema. Gente, pessoas, advogados que compõem as bancas jurídicas, os times dentro das bancas jurídicas, que é o que a gente tem, né, de diferente. Somos aí uma organização profissional, tida pela literatura como sociedade de capital intensivo, que tem nas pessoas o seu grande diferencial. Isso é fácil no discurso, todo mundo vai dizer, o que você tem de mais importante? Aí alguns vão dizer cliente, muitos vão dizer pessoas. Nós pessoas são... Legal. Como é que a gente consegue desdobrar isso em ações dentro da nossa banca jurídica? E aí eu quero discutir contigo algo que para mim é extremamente relevante, que são os processos seletivos. Então, estás aí numa posição de gestão, por exemplo, dentro do teu escritório, a gente conversa bastante sobre isso, e a gente está o tempo inteiro olhando, seja através de uma pessoa que vai entrar para o nosso escritório, na figura de advogado associado, etc., seja através de parcerias com os outros escritórios. Então, eu estou abrindo o processo seletivo para essas conexões, para essas parcerias, porque ninguém faz nada sozinho. E aí eu quero te ouvir
como é que tu enxergas esse processo todo de se aproximar de pessoas? Qual que tu levas em consideração para isso, já que a gente tem nas pessoas o que temos de mais diferente para que a gente consiga pensar num negócio perene aí, como na provocação da Viviane? Grande pergunta, né, Luke? Vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, primeira coisa que a gente faz é para, assim, pensando nisso, em alguém que está com o processo seletivo agora funcionando em curso, e sempre é uma dinâmica interessante quando você vai fazer. Então, a gente tá fazendo processo seletivo para 2 vagas aqui, que vão entrar 2 advogados agora. Tá? O Silvio está conduzindo a dele, está lá no trabalhista focado. A gente está vendo aqui focado na questão empresarial, regulatória. Então, a gente, enfim, está correndo com isso, está com o processo seletivo aberto. E eu estou com essas coisas na cabeça agora. O que que eu penso? Eu acho que o escritório ele tem que funcionar e a gente tem buscado, sempre buscou isso muito pro MBO. Eu acredito num crescimento orgânico da coisa, menos mecanizado, digamos assim, de assumir, entrar todo mundo. Não, eu preciso de milhões de pessoas aqui porque vão entrar todo, não importa quem é, eu só quero que o cara, eu preciso de gente aqui. Não, a gente valoriza muito que a pessoa entre, se integre no escritório, faça parte dele. O sujeito é parte do escritório. A partir do momento que a pessoa entra nesse escritório, no MBO, a minha cabeça é que se entre alguém que vá ser parte da história do MBO e que veja aquilo como seu. Gerencie, pense, viva aquilo como seu sonho também e ajude e agrega. É um sonho de muitas pessoas. Isso pode parecer até meio piega, mas a verdade é que isso é uma das coisas mais básicas para nós aqui. Valorizar muito gente que entre e que se adeque à filosofia do escritório. Então, a gente tem alguns pilares, coisas que nós buscamos nas pessoas que vêm trabalhar aqui, que vão se desenvolver aqui dentro. E se adequando, se alinhando com o que a gente pensa, sonhando junto, a parceria ela se alonga muito. Então, aqui no escritório, a gente tem uma rotação muito pequena. Porque as pessoas entram aqui, elas se adequam ao que nós fazemos. Eu falo isso com muito orgulho, porque a gente consegue agregar, é um ambiente receptivo. Então, isso é muito positivo para nós. Então, o que a gente procura quando vem alguém aqui que quer participar da história do MBO com a gente, as perguntas que a gente vem é muito claro para saber se tecnicamente a pessoa vai responder, se ela tem alguma rodagem na área, se ela tem experiência, alguma experiência, porque também ter muitos anos não é necessariamente isso, mas é alguém que já tem uma visão, que já trabalhou num escritório, que já tem alguma noção, isso ajuda, mas sobretudo alguém que a gente veja que se adequa com a nossa filosofia. Tá? Que entende como a coisa funciona, que pensa que nem a gente, que tem as mesmas perspectivas de crescimento, a mesma vontade de se desenvolver, a mesma vontade de prestar um bom serviço. Então, é se adequar com a nossa filosofia de trabalho, entender como o MBO funciona e mostrar que entra aí nas habilidades que a gente projeta. Então, técnica é o básico, se não tiver técnica também não tem, porque vamos ter muita dificuldade, mas que também saiba se portar, que saiba se relacionar, que seja educado, que seja respeitoso, que venha com muita, assim, que agregue bastante. Então, isso para uma pessoa que vai entrar e para quem está aqui também. A gente valoriza muito todas as pessoas que estão aqui hoje, e eu espero que todas as que entrem amanhã, depois e daqui para frente, enquanto o MBO existir, é que a gente continue a ver esse mesmo perfil. Sou muito feliz de trabalhar com as pessoas que estão aqui, porque são pessoas que são parecidas comigo, que trabalham parecido comigo, que são integradas comigo, com quem eu me entendo. É uma relação o mais horizontalizada possível, porque é assim que deve ser. Então, eu valorizo muito. Isso aí é para o ponto principal nesse ponto é sim, para mim, adequação à filosofia, porque o resto se adequa e se adequa rápido. Muito legal. E bate aqui com o depoimento da Vitória, que trabalha contigo no MBO. Muito bacana, Luiz. Dá para fazer diversas conexões a partir da tua fala. Pensei em várias coisas aqui e que de fato são fundamentais para que a gente pense nesse projeto compartilhado, como bem pontuaste, que me parece fundamental.
Temos uma pergunta aqui, vou mandar para ti, Luiz. Eu não sei, eu talvez não tenha entendido bem, mas às vezes aí também me ajuda. A pergunta é: me tire uma dúvida. Na linha de defesa, o advogado empresarial defende a causa da empresa ou do trabalhador da empresa? Depende da perspectiva. Eu acho que como a gente está falando aqui de advocacia corporativa, eu acho que a gente, sobretudo, está pensando numa advocacia de geração de negócios. Então, está pensando, não não vamos para o maniqueísmo também de contra as coisas. Está a favor da empresa, está contra o meio ambiente. Se é a favor da empresa, é contra o trabalhador, contra o pagamento de... Não, isso aí não é por aí, mas eu acho que quando a gente pensa em advocacia empresarial, ou advocacia corporativa, que é o que nós fazemos na MBO, o que o Luca e toda a equipe fazem no Mendes, é uma advocacia de geração de negócios. Então, não é apenas contencioso, mas de apoio ao negócio para que o negócio funcione. Então, é sobretudo de defesa da empresa, a gente pode pensar nessa perspectiva. Mas aí de formato de Muito negócio, legal. claro. Muito legal, amigo. E aí eu quero tentar, então, até pegando esse gancho do que tu colocaste, do formato de fazer, do jeito de fazer essa advocacia empresarial, para te fazer uma pergunta, já aqui encaminhando para o final, passou voando essa hora juntos, como sempre porque o papo é sempre muito bacana, é muito legal. Eu queria te ouvir, Luiz, agora um pouco sobre perspectivas. Então, olhando para frente, pensando um pouquinho em termos de oportunidades. E aqui, se quiseres fazer algum destaque para alguma área, ok, mas eu estou olhando mais aí para o jeito de fazer. Por exemplo, a gente sempre discute de como é que a gente pode pensar na nossa atuação enquanto banca, enquanto escritório, enquanto advogados, para desdobrar, por exemplo, isso que a gente chama de uma advocacia personalizada, para desdobrar o que a gente chama desse aprofundamento no negócio do cliente. O que tem de perspectiva, de oportunidade que a gente precisa estar atento para se adaptar a este cenário, que me parece que na advocacia empresarial, aqueles advogados, aquelas bancas que não estiverem efetivamente no que o cliente, no que o negócio tem de mais estratégico, vão ter dificuldade de prosperar. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que vai por essa linha. Acho que normalmente quando se faz essa pergunta, de pensar daqui para frente o que é que vem, aí a gente imagina cenário de retomada econômica, a gente tem que pensar aí em direito de recuperação de empresas, direito recuperacional, aí não, direito digital, porque o mundo está tão coisa, então você está na Amazônia, você tem que Tecnologia, que eu pensar, até tecnologia. Isso é uma perspectiva, mas eu acho que a tua pergunta, ela vai precisa no que eu acho que é mais importante, que é o modo de fazer. Isso vale para qualquer área. Então, eu vou fazer tal área porque essa área dá dinheiro. Qualquer área você pode prosperar, você pode se desenvolver no seu trabalho, não pensando só em dinheiro exclusivamente, mas de prosperar, de se destacar, de buscar espaço. Todas têm. O que vai fazer a diferença não é você ser um cara que conhece tudo 100%, mas você tem que usar isso para uma prestação de serviço. Então, eu trabalho de direito ambiental. Então, o meu direito ambiental é conhecer o direito ambiental, entender a teoria do direito ambiental completo e aplicar isso no direito ambiental prático, das resoluções e, sobretudo, entender o que tem de legislação para mostrar para o meu cliente que o serviço que nós prestamos, a ideia, o apoio operacional que ele vai ter em direito ambiental ou no que quer que seja prestado pelo MBO, no trabalhista, no societário, no civil, o que quer que seja. Ele vai receber um apoio que seja pensado no negócio dele. Então, é uma advocacia voltada para o negócio do cliente. Então, aqui a gente tem como filosofia não apenas nos especializarmos nas nossas áreas do direito, mas a gente quer entender e fazer uma imersão no negócio do cliente. Então, esse cliente tem uma mineradora, ele é um minerador. Eu tenho que entender como é que funciona uma mineradora, quais são as dificuldades operacionais que ele tem. Porque aí, a partir das dificuldades e da realidade operacional dele, a gente adequa e apresenta a solução jurídica. Não é só o processo, a gente não pode só reagir, a gente tem que se integrar na engrenagem. Tem que ser mais uma peçazinha nesse motor. Muito bacana, amigo. Muito legal. Eu acho que essa tua reflexão
desse modo de fazer, que a gente sabe que é muito importante, precisa ser o que une o escritório e as pessoas que estão nele. Porque a gente sabe, amigo, que tem, por exemplo, escritórios em que atuam em várias áreas, como é o caso do MBO, o caso da Mendes Advocacia, a dificuldade que é da integração dessas áreas para oferecer essas soluções mais completas ao mercado, aos clientes. E o que integra essas áreas, e eu acho que se conecta com a tua fala, precisa ser esse modo de fazer. Então, ok, vai ter ali uma área trabalhista, uma área tributária que vão ter especificidades, uma área ambiental que vai ter especificidade, mas o modo de fazer, a filosofia, como colocaste, precisa ter uma integração, precisa ter uma sintonia, uma afinidade, senão esse escritório corre um risco aí de perder em integração, em unidade, que é algo fundamental para que a gente consiga aí responder, né, ao que o mercado... E, obviamente, que tudo a depender do nosso posicionamento, do nosso recorte, dos nossos objetivos dentro da advocacia, que isso vai mudar de advogado para advogado, de escritório para escritório. Amigo, a gente está chegando ao fim. Eu quero te agradecer demais por esse papo, Luiz. É sempre muito bacana. Foi o primeiro que a gente levou para outras pessoas, mas sei lá, de vários que a gente já teve conversando nos escritórios um do outro, por telefone, por videoconferência, e que a gente siga próximos, esse é o meu desejo, que a gente siga com os trabalhos em parceria, dialogando. Esse momento aqui do Conectando Ideias, que a gente tenta levar algum conteúdo relevante para o público que tem interesse em temas específicos, às vezes mais jurídicos, como o de hoje, mas também falando de mercado, isso para nós é muito caro, muito valioso. É um momento em que eu também, pessoalmente, aprendo demais, e hoje foi mais um desses momentos, como são em todas as conversas que eu tenho contigo, amigo. Então, obrigado pelas conexões, obrigado por ter aceitado o convite, pelo posicionamento, pela didática, por tudo. É muito legal mesmo, a gente está recebendo vários feedbacks aqui positivos de amigos, Caio, Vivi, Ricardo, Lorena, entre outros aqui que estão comentando. Obrigado por esse momento, amigo. Quero abrir aqui o espaço para que possas, olha, conectado em João Pessoa aqui, está conosco, que legal, seja muito bem-vindo, seja sempre bem-vindo a esses encontros. Então, amigo, quero abrir o espaço para as tuas considerações finais. Voltando para o Luiz, lá no início, que falou também como indivíduo, naquela fala verdadeira, como sempre é. Voltar agora para o Luiz como indivíduo, de qual é a mensagem que queres deixar aí para todos nós que estão acompanhando e para todos que estão nos vendo e acompanhando esse encontro. Obrigado, meu amigo. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que tenho que te agradecer. É sempre um prazer a gente fazendo esse nosso bate-papo que já é frequente, a gente já faz há bastante tempo, mas agora num outro formato, outra plataforma, com mais gente aqui acompanhando, participando junto com a gente. É super importante estar junto, escutar diferentes visões. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu não tenho a pretensão de ser um exemplo, até porque não sou, estou na briga, estou batalhando, tem muita coisa para acontecer ainda na minha vida, estou aqui na luta. Então, assim, eu espero chegar um dia lá. Então, eu estou batalhando para que um dia eu possa ajudar cada vez mais as pessoas, assim, com um exemplo, com o que eu tenha vivido. Mas eu quis trocar, talvez aqui, expor um pouquinho do pouco que eu já vivi, do muito que eu ainda quero viver, das projeções, daquilo que eu tenho de perspectiva. Então, assim, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu te agradeço muito pelo convite e conte comigo sempre. O que eu tenho de perspectiva para agora, amigo? Eu espero que seja só o melhor. Então, eu sou, talvez, num comportamento um pouco cauteloso, calculista, mas eu sou um otimista. Então, eu sou para frente. Então, eu estou sempre pensando no futuro, já pensando que as coisas vão girar. Então, foi o que eu fiz ao longo de todo esse tempo que eu tenho trabalhado como advogado, todo o tempo na MBO, intensificado muito, não tenha dúvida, nesse período agora que a gente viveu, nesses grandes desafios desses 3 meses, e nos próximos que a gente vai viver, mas é transformar isso em oportunidade. É o nosso momento. Então o escritório está se desenvolvendo, o escritório está crescendo, é que seja cada vez melhor para a gente, para todo mundo, que o mercado tem espaço muito para esse desenvolvimento. Eu espero que todo mundo possa usufruir disso e quero fazer parte. Espero estar no meio, espero estar fazendo a coisa certa ainda aqui um pouquinho para viver isso bem. Me espelho muito em vocês, amigos. Vocês fazem um trabalho excepcional, iniciativa
claro, isso aqui é a nossa conversa hoje, mas é uma iniciativa que eu tenho acompanhado vocês fazendo há muito tempo. A Mendes é super destacada nisso, de fazer essa aproximação, de trocar ideia, de mostrar que advogado não é só direito, 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 é direito, e conectar isso, como vocês colocam, é conectar ideias, é conectar o direito com o resto, que tem muita coisa para a gente conectar, é disso que a gente vive, é de conectar o serviço que a gente presta, com a advocacia que a gente faz, com as ideias, os sonhos de outras pessoas e fazer com que eles funcionem, com que eles prossigam. Então, amigo, perspectiva muito otimista. Eu espero que a gente siga junto, conte comigo sempre, para o que você precisar. Nossa parceria é muito forte, tenho confiança 100% no trabalho da Mendes Advocacia, dos profissionais que estão aí, gente que eu admiro Sabe que a demais, recíproca é muito demais, verdadeira. demais. Não vou falar o nome porque não dá, senão eu tenho que falar o nome de todo mundo do escritório, não tem condições, mas é lógico que a minha admiração é 100% pelo trabalho que vocês fazem, que é um trabalho sério, por isso é um escritório que tem muito destaque, porque o trabalho é de extrema qualidade. Então, meu amigo, minha admiração e meu agradecimento para Amigo, a finalizar. recíproca é muito verdadeira. Obrigado pelas generosas palavras, obrigado pela tua humildade em compartilhar tanto conosco nesse momento, e a gente está junto sempre. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, e a gente segue em frente aí com o projeto Conectando Ideias nas próximas semanas. E Luiz, obrigado uma vez mais, amigo. Foi sensacional. Um grande Grande abraço abraço, para ti. amigo. Quando voltar, me Tchau. convida para tomar um vinho. Tá Pois é, bom. tem que ser presencial a próxima. A única vantagem, amigo, Vamos dessas torcer para acabar remotas. logo isso daí, se voltar para o normal, para a gente voltar para o nosso O papo. Felipe, Valeu, o meu amigo. Felipe até brincou mais cedo. A única vantagem desses virtuais é que não tem trânsito. Eu tenho agora um compromisso de 19 horas numa fala para a OAB, aí eu vou sair daqui e vou só apertar play no computador. Se fosse no Pois é. presencial, seria impossível. Olha, o Caio já gostou Olha, da o Caio ideia de já pediu participar aqui, do ele vídeo. já sabe quem é que Falou vai em levar a vinho. garrafa. Pronto, Sobrou achamos para quem vai ti, levar a pai. garrafa. Um abraço, Um amigos. abraço, Tchau, até amigo. Tchau, mais. tchau.